Galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou definido o rebaixamento e definido quem vai para a Libertadores. E como a gente fala dos times do Rio de Janeiro, vamos falar dos cariocas. Mas vou fazer análise aqui do jogo do Flamengo, que foi o jogo que eu vi, o jogo do Flamengo contra o Vitória fora de casa. O Flamengo, na boa, a impressão que dava algumas vezes, alguns momentos, é que o Flamengo não queria estar ali. A impressão que dava algumas vezes era que se os jogadores pudessem optar, eles não queriam jogar. Algumas outras vezes a impressão que dava é que cada jogador estava carregando um saco de areia de 50 quilos na cintura. Um jogo muito morno, muito chato. O Flamengo muito mais lento do que o normal. O Paquetá, que fez uma última partida muito boa, também estava muito lento, errando tudo. O Viseu apareceu pouco. O Viseu teve até uma ou duas chances. Numa chance ele poderia ter feito gol, ele bateu mal, tirou muito do goleiro. Mas o destaque negativo. Eu quero que alguém me diga se é proibido o lateral e a linha de fundo. Eu gostaria de saber se o lateral é proibido. O Pará não foi nenhuma vez. O Pará pegou a bola, pegava a bola do lado para dentro da área. Me irritou. Teve um determinado momento, um jogo no primeiro tempo, o Pará recebeu a bola. Ele e o marcador, perto da grande área, perto do bico da grande área, era só ele tentar dar um drible para ir para a linha de fundo para cruzar. Não, ele não tentou o drible, ele voltou a bola para o meio de campo, quase que eu quebro a televisão. Arrego, lateral que não sabe a linha de fundo, não pode jogar bola. Lateral, quando eu joguei bola, e eu fui lateral, joguei como lateral durante muito tempo, o básico que o professor pedia, lateral tem que ir à linha de fundo para cruzar. Leandro fez isso, o Paulo Roberto, que jogou no Cruzeiro, no Vasco, fazia isso, o Jorginho fazia isso, Cafu ia à linha de fundo, cruzava. Todos os laterais vão à linha de fundo. O Pará não vai nenhuma vez. O Pará não tem mais velocidade, não tem drible. Pô, na boa, eu já tô pedindo para entrar o Rodinei há muito tempo. O Rodinei, no jogo contra o Júnior de Barranquilla, como é que saiu o último gol? Ele pegou a bola, deu um tapa na frente, ganhou na velocidade do lateral, cruzou para trás e o Viseu fez o gol. O Pará não vai à linha de fundo nenhuma vez. Nenhuma. Pô, arrego. Mas quem escala ele é o Rueda. Pô, me irritou. O Pará exatamente me irritou. Ele não foi uma vez. Muito mal. E o Trauco, que é mais lento, mas pelo menos ia à linha de fundo. Tanto ele tentava ir à linha de fundo quanto o Paquetá. E pelo lado direito, o Everton Ribeiro também não vai nunca pela linha de fundo. Às vezes que o Everton Ribeiro caiu pelo lado direito, que ia à linha de fundo, ele voltava porque ele não tinha perna direita para cruzar. Ele só tem a esquerda. Então ele tem que voltar. Aí atrás da jogada, ficar rodando e não ajuda em nada. Ou seja, o lado direito do Flamengo matou o time, porque eles não subiam. Diversas vezes o Diego e até o Everton Ribeiro pegava a bola, o lado direito tinha um buraco, tinha uma avenida, porque se tá o Rodinei ali, ou se tá o Berrio, eles iam entrar toda hora na linha de fundo ou iam entrar dentro da área, mas o Pará não subia nunca. Pô, irritou. O Pará foi o pior disparado em campo, disparado, não ajudou em nada. E lateral que não vai à linha de fundo é pereba, é fraco. Na defesa ali, o Vaz não comprometeu muito, o Léo Duarte jogou no início, tentou fazer uma gracinha lá, 4 que rola, mas depois ele viu que tinha que jogar o basicão. O Trauco teve muito trabalho ali, porque o Trauco é mais fraco na marcação e o Vitória justamente caiu ali pelo lado dele, mas caiu com o Carlos Eduardo, que jogou aqui no Flamengo. Ele também não é muito lento, mas tem uma certa habilidade. Foi até ele que fez o gol. Mas o jogo do Flamengo muito chato, mas muito chato. A impressão que dava no primeiro tempo é que o Flamengo não queria estar jogando, tocava, teve algumas chances, o Vitória também, até que numa bola ali, numa subida, bola fora da área, bateu, cabeceou, o Rafael Vaz tirou de cabeça, meio que errado, meio que para trás, o Carlos Eduardo pegou a bola, dominou, cortou para dentro, bateu no canto, tirando no contrapé do César e fez o gol. Melhor em campo disparado, César.
se não é o César, o Flamengo tinha tomado uns 3 ou 4 gols. O César salvou pelo menos o Flamengo de tomar o gol pelo menos umas 3 vezes. De gol certo, o César salvou pelo menos umas 3 vezes. Palma pro goleiro César. Tá virando figurão. Ainda bem, né? Ainda bem. Alguém enxergou que o Muralha não dava. Nada contra o Muralha, nada contra a pessoa, mas o Muralha tá muito mal. Ele tem que dar um tempo para ele, tem que acabar esse ano. Mas tinham que ter visto isso, deram chance, e ele complicou muito. Agora colocaram o César. Por sorte, o garoto tá indo bem. Tem competência, não é o melhor goleiro, mas ele é melhor do que o Muralha neste momento, né? Tá fazendo grandes defesas mesmo 2 anos sem jogar uma partida oficial. Foi difícil de enxergar isso, né? Muito difícil. Se isso aí era palpite do preparador de goleiro, o preparador de goleiro do Flamengo tem que ser mandado embora, que é Arrego. Não tá dando nem para comparar o César e o Muralha. E o Vitória fez 1-0, Flamengo com resultados ainda estava ali na pré-Libertadores, mas pelo que estava jogando nem merecia estar na pré-Libertadores. Voltou para o segundo tempo, o Flamengo continuou tentando apertar um pouquinho, Vitória um pouquinho mais atrás, mas o Flamengo também com a sonolência danada, os jogadores errando muito, o Everton Ribeiro mais uma vez ajudando muito pouco. Foi passando o tempo, o Flamengo não fazia nada, até que o Rueda milagrosamente não esperou chegar aos 40 minutos para fazer mudança. Ele fez logo uma mudança logo no início, colocou o Vinícius Júnior. O time do Flamengo deu 2 dribles. Os 2 dribles com o Vinícius Júnior. Ele partiu para dentro, o Flamengo fez um gol. No segundo drible dele, ele tentou um drible, sofreu a falta, o Diego bateu, o jogador do Vitória meteu a mão na bola dentro da área, pênalti, segundo gol do Flamengo. Ou seja, César no gol garantiu, e o Vinícius Júnior, no tempo que entrou, o único que partia para cima e tentava o drible, conseguiu os 2 lances que foram fundamentais para a vitória do Flamengo. Que digo, o Flamengo ganhou do Vitória, entrou na fase de grupo da Libertadores, mas esse jogo foi injusto. O Vitória não merecia ter perdido. Ainda bem que o Vitória não caiu, porque pelo jogo de hoje era para o Vitória ter ganho, porque o Flamengo não fez absolutamente nada. Nada. O Flamengo não fez absolutamente nada. Jogou muito pouco, parece que estava muito cansado, psicologicamente parece que estava com a cabeça já na final da Sul-Americana, mas ele sabia que tinha que se garantir agora, porque agora, indo para a final contra o time argentino, ele já sabe que está na Libertadores, ele vai mais leve, ele vai mais tranquilo. É uma vantagem que ele já sabe, independente de ganhar Sul-Americano ou não, ele já está na fase de grupos da Libertadores de 2018. E era isso que o Flamengo queria por todo investimento. Apesar de a torcida esperar mais, esperar o Flamengo estar brigando pelo título, mas pelo menos já garantiu o Flamengo na fase de grupo. Segundo tempo, Vitória foi tentando também, o Flamengo foi tentando, foi apertando, mas o goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa difícil. O goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa difícil. Quem fez defesa difícil foi o César. O César salvou o Flamengo de não ter perdido. E o Vitória, como mais uma vez é o pior mandante, numa jogada pelo lado esquerdo, com o Vinícius Júnior, fez uma jogada de corpo, passou pelo marcador do Vitória, o marcador do Vitória também ficou parado, ele tomou o drible e parou. O Vinícius Júnior chegou já dentro da área, pertinho da pequena área, cruzou para trás, teve um bate-rebate, sobrou pro Arão, o Arão tocou para trás, o Vaz não deu um bicão, colocou a bola pelo alto, 1-1, Flamengo e Vitória. Justo? Pô, não sei se foi justo, que o Flamengo não estava jogando para isso. Tava um jogo muito chato, muito lento, jogadores errando tudo, parece que tava com um saco de areia cada jogador ali na cintura, mas o Flamengo acabou empatando. E o Vitória foi indo para cima, porque o 1-1 estava garantindo Vitória na primeira divisão. Só que se o Curitiba faz um gol, o Vitória cai. Então o Curitiba foi mais para cima. O Mancini colocou os jogadores, colocou o Neilton, colocou um garoto pelo lado direito aberto e foi para cima. E o Vitória teve pelo menos umas 2 chances claras de fazer o gol, de fazer o segundo gol. Claras, e não dava para o César pegar. Teve uma chance que o César fez fez umas 2 grandes defesas, que a bola veio pelo alto, que ele teve que espalmar.
O Ceará salvou o Flamengo. E o Vitória poderia ter feito depois uma bola jogada sentada dentro da área, onde raspou de cabeça o jogador do Vitória, passou um centímetro da trave, não dava para César pegar, mas a bola foi para fora. E no finalzinho, o Flamengo resolveu adiantar um pouquinho mais a marcação, resolveu correr um pouquinho nos minutos finais. Já depois dos 45 minutos, o Vinícius Júnior pegou uma bola na entrada da grande área pelo lado esquerdo, tentou um drible e sofreu a falta. Ficou lá Rafael Vaz, o Diego para bater. Nisso, o Rueda já tinha feito a mudança, ele já tinha tirado ele tinha tirado o Paquetá, tinha colocado o Vinícius Júnior, depois ele tirou, eu acho que o Cuejá, e colocou o Giovânio, depois ele tirou o Viseu e colocou o menino da base. E foi bater a falta. Diego bateu a falta, bateu na barreira. Só que o juiz apitou, ficou todo mundo esperando para ver o que era. Ele marcou pênalti, por quê? Porque infantilmente o zagueiro do Vitória subiu com a mão no alto. E foi pênalti sim, bateu no braço dele, tomou amarelo, Diego foi lá, bateu no meio do gol, decretando a vitória do Flamengo de 2-1, 2-1 em cima do Vitória. E ficou aquela agonia, o Flamengo já sabia que está na fase de Libertadores, que só dependia dele da fase de grupo. Mas o Vitória não, teve que esperar o jogo acabar. E logo em seguida, esse gol do Flamengo, a Chapecoense fez o gol em cima do Curitiba. Aí aliviou para o Vitória, que o Vitória ficou mais tranquilo, não caiu, quem caiu foi o Curitiba, caíram Atlético Goianiense, Ponte Preta, Curitiba e Avaí. Avaí, Curitiba, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Curitiba e Avaí. Sport e Vitória conseguiram se salvar. O Vitória, mesmo com a derrota, conseguiu se salvar lá na última colocação antes da zona de rebaixamento. E o Flamengo conseguiu ir para a Libertadores na fase de grupo. Agora é engraçado fazer um resumão. O bicho pegou mesmo no finalzinho. Por quê? Lá em Minas meteram a causada, né? Lá em Minas, o jogo Atlético Mineiro e Grêmio foi causada. Por quê? O Grêmio jogou com time C, D. Jogou com um time lá que tava todo mundo. O Renato tava em casa, na praia, jogador todo mundo descansando, e ele botou uma molecada lá para jogar. E o Atlético Mineiro com o time completo, tomando um sufoco, ficou perdendo diversas vezes, saiu perdendo, tomando um sufoco, só que estranhamente acabou a luz lá em Minas. Eu sei que estava chovendo muito, estava chovendo barbaridade, mas é muito esquisito. Aí o jogo ficou parado. Até o Flamengo meter o gol, qual era o cenário? O Vasco no Rio de Janeiro estava ganhando da Ponte Preta de 2-1. Quem estava indo para a fase de grupos era o Vasco. O Vasco estava com 56 pontos, passando o Flamengo e indo para a fase de grupos. O Flamengo na pré-Libertadores e o Botafogo na pré-Libertadores. Quando a Chapecoense faz o gol, ele tira o Botafogo. A Chapecoense vai para oitavo e o Botafogo vai para nono lugar e o Atlético Mineiro em décimo. E o Botafogo jogou em casa contra o Cruzeiro e empatou em 2-2. Eu avisei que esse jogo do Botafogo ia ser muito complicado, que o Botafogo estava muito desfalcado e o Cruzeiro falou que queria fazer uma boa partida para encerrar. E o Botafogo empatou em casa. Com esse empate, o Botafogo não ia para a Libertadores, mas ia ficar esperando o título do Flamengo na Sul-Americana, que ele iria entrar. Só que, torcida do Vasco, o jogo do Vasco acabou, torcida em São Januário já louca, vibrando, que o Vasco estava na chave de grupos da Libertadores, quando acontece o pênalti do Flamengo. São Januário fica calado, porque avisa, ó, tem um gol, tem um pênalti a favor do Flamengo lá. Torcida ficou quieta. Diego bateu o gol, fez 2-1, virou. O que aconteceu? O Flamengo vai para a Libertadores na chave de grupo e o Vasco vai para a pré-Libertadores, mesmo com a vitória. Ele fica na pré-Libertadores. E para piorar para os cariocas, quando reiniciou o jogo lá em Minas,
O Otero, aquele moleque é um gênio batendo falta. Ele deve ser um dos 5 melhores do mundo. Ele bate gol, o Marcelinho Carioca. Bateu numa falta, Atlético Mineiro 4-3 em cima do Grêmio. Tira o Botafogo dali. E o que acontece no final? Para os cariocas, Flamengo na Libertadores na fase de grupo. O Vasco na Libertadores, na pré-Libertadores. E o Botafogo, que eu estava torcendo por tudo que o Botafogo fez, tudo que o Botafogo fez no ano e fez na Libertadores, fica fora da Libertadores 2018. Fiquei triste, realmente tô triste pelo Botafogo. O Botafogo merecia ter ido para a Libertadores. Mas isso, igual alguns colegas escreveram aí, pô, mas o Botafogo não ganhou nada, eu vou ficar torcendo pro time que não ganha nada. Eu entendo, mas a culpa não é dos jogadores e nem do treinador, a culpa é da direção. A direção não deu elementos para o Botafogo estar na Libertadores. O Botafogo fez o que pôde, fez o que pôde. Faltou perna e faltou elenco. Por que o jogo foi mais complicado? Porque não tinha elenco. Nesse jogo do Botafogo faltou elenco. Mas aí eu vou comentar numa outra resenha o jogo do Botafogo, o jogo do Vasco e vou falar do Fluminense. O Fluminense era um jogo que pouco importava, para o Fluminense importava só ir para a Sul-Americana. Se o Fluminense empatasse, o Fluminense ia para a Sul-Americana. E o Fluminense empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense fora de casa e ficou ali acho que em 14º lugar e vai para a Sul-Americana. Então, 2 cariocas na Libertadores, Flamengo na fase de grupo e o Vasco na pré-Libertadores, Botafogo e Fluminense na Sul-Americana. Fiquei feliz pelo Flamengo, não pelo jogo de hoje. O Flamengo não jogou bem, a impressão que dava, o Flamengo estava muito cansado, o Flamengo não estava conseguindo dividir a cabeça entre a final da Sul-Americana e se classificar para a Libertadores. Isso aí estava perturbando, mas no final das contas, o time de maior investimento no Rio já está classificado para a Libertadores, acabou fazendo jus aí a todo investimento, terminou o Campeonato Brasileiro em 6º lugar, o Vasco em 7º, grande campanha do Vasco no segundo turno com o Zé Ricardo, mereceu estar na Libertadores. O Botafogo também mereceu por tudo que fez na Libertadores, mas nas últimas partidas derrapou muito, faltou elenco e faltou perna, mas principalmente faltou elenco. Torcida botafoguense, se o Botafogo não está na Libertadores, a culpa é do presidente, é dos dirigentes, principalmente. Jogadores têm sua parcela de culpa, o treinador também tem, mas é muito menor. A maior culpado do Botafogo não estar na Libertadores 2018 são os dirigentes. O Fluminense, os dirigentes também pecaram muito, jogadores muito se machucaram, Abel conseguiu ali do jeito que estava, pelo menos não caiu e conseguiu para a Sul-Americana. Mas falamos aqui do desempenho do Flamengo. Não jogou bem, o Flamengo não merecia ter ganho, o Vitória não merecia ter perdido. Ainda bem que os deuses do futebol não crucificaram o Vitória, porque por esse jogo o Vitória não merecia ter perdido. Na verdade, o Vitória merecia ter ganho o jogo. Mas acabou que foi o Flamengo, ganhou de 2-1 e a torcida rubro-negra tá em festa, galera. Já tá na Libertadores, na fase de grupo. Agora é aguardar os 2 jogos do Flamengo contra o Independência da Argentina na final. Primeiro jogo lá na Argentina e o segundo jogo no Maracanã, dia 13, dia que o Flamengo completa, acho que 30 anos, se não tiver enganado, do título do Campeonato Brasileiro. Também foi nessa mesma data, 13 de dezembro, que o Flamengo ganhou o título mundial. Ou seja, uma data festiva que o Flamengo pode fechar o ano como campeão da Sul-Americana. Aí teremos um brasileiro, o Grêmio, como campeão da Libertadores e um brasileiro campeão da Sul-Americana. E a Sul-Americana está dando um din-din muito grande e o campeão da Sul-Americana disputa um monte de campeonato internacional. Disputa um monte, ou seja, é uma grande chance do Flamengo colocar sua marca mais para fora. Fora que tem aí um papinho aí que a Emirates, aquela empresa de avião, tá vindo com um caminhão de dinheiro para patrocinar o Flamengo. Se isso for verdade, é uma grande chance. De repente, eles estavam esperando se o Flamengo ia se classificar ou não. Com essa classificação, pode assinar o contrato lá e vir um caminhão de dinheiro para o time do Flamengo. Então, torcida rubro-negra, Flamengo classificado para Libertadores 2018, já na fase de grupo, não vai precisar ir para pré-Libertadores. E Vasco na pré-Libertadores e Botafogo fora. Botafogo na Sul-Americana e o Fluminense na Sul-Americana. Terminou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Só que o Flamengo ainda tem a Sul-Americana, 2 jogos, e o Flamengo pode terminar com título.
Por mais que critiquem que a campanha não foi muito boa, pelo menos no brasileiro, mas o Flamengo pode terminar o ano com 2 títulos, o Campeonato Carioca e a Sul-Americana. Então, não foi tão ruim assim. O desempenho não foi muito bom. Tinha que ter feito melhor. Mas, se ganhar a Sul-Americana, não vão poder reclamar que o Flamengo vai ter ganho 2 títulos. Agora é aguardar a próxima resenha aqui com o Magalhães sobre a Sul-Americana, sobre esse primeiro jogo do Flamengo contra o Independente, que tem que jogar muito melhor, porque senão vai tomar um saco lá. Mas nessa final sul-americana o Flamengo está com muita garra. O Campeonato Brasileiro parece que o Flamengo estava com má vontade, parece que faltava aquela vontade, aquele ânimo. Mas na Sul-Americana o Flamengo está com ânimo. E vamos ver como é que é esse jogo. Mas aí é para outra resenha. Então, galera rubro-negra, comemorem, fique mais tranquilo. Já estamos na Libertadores e, principal, na fase de grupo. Então curtam, compartilhem, inscrevam no canal e aguarde a próxima resenha aqui falando do Mengão, do jogo com Independência contra a Argentina, lá na Argentina, pela primeira partida da final, que vai ser na quarta-feira, dia 6. Então curtam, compartilhem, inscrevam no canal, resenha comigo. Até mais, fui!